SSS Clash Revival Hunter Capítulo 55. Não importa o campo, os que chegam por último estão sempre em desvantagem. Já era um oceano vermelho cheio de mortos. Os últimos a chegarem teriam que intervir e provar seu valor. Assim como os soldados que lutavam para escalar os muros ocupados pelo inimigo. Nesse aspecto, a torre não era diferente. Bem-vindos! À medida que os raios de luz branca desapareciam, abri os olhos novamente. Não era a voz da deusa que nos cumprimentava. Guerreiros que vieram da torre. Era uma criança que eu não conseguia discernir como menino ou menina. A criança estava vestindo roupas largas. À primeira vista, as roupas lembravam roupas orientais tradicionais. Tenho esperado pacientemente por um dia que pareceu 3 outonos. Mas uma vez que olhei de perto, era completamente diferente. Exceto pelas mangas compridas, não havia nada que se parecesse com um traje oriental. Não, na verdade, era excepcional, começando pelas mangas. As mangas eram longas o suficiente para serem esticadas até 5 metros. Mas está tudo bem. A vida começa com encontros e termina com encontros. No final, quando você olha para trás, o sentido da vida não é apenas encontrar pessoas. Esperar é como um tempero que adoça profundamente a vida. Há um ditado que diz que o rosto completa a moda. Por mais especiais que sejam as roupas que alguém usa, no final das contas, depende muito de quem as usa. Nesse sentido, o garoto que abanava as mangas de 5 metros era definitivamente único. Mais uma vez, gostaria de expressar sinceramente o meu respeito. Bem-vindo à grande biblioteca de todas as coisas. A criança estava flutuando alto no ar. Ele olhou para nós que tínhamos sido convocados do nada. O bibliotecário Beng Gussel dá as boas-vindas a todos vocês. Uma constelação, bibliotecário Beng Gussel. Aqueles que administram do 21º andar até o 30º andar. O representante deste mundo abriu os braços e sorriu. Infelizmente, ninguém aceitou sua saudação. Tagarelando. Os caçadores ainda não haviam descoberto o que estava acontecendo e olharam em volta confusos. Urrim. O que é isso? Por que fomos transferidos automaticamente de repente? Onde é isso? À primeira vista, havia centenas de pessoas. Os caçadores sussurravam ao redor enquanto estavam confusos. A maioria deles tinha acabado de se reunir na praça para fazer a contagem regressiva juntos. Mas, também havia pessoas que estavam tendo lazer em outros lugares além da praça. Ei, não olhe aqui! Gritos constrangidos vieram daqui e ali. Um caçador convocado durante um banho. Amantes transferidos aqui nus. Se eles foram convocados enquanto dormiam, ou mesmo uma pessoa olhando em volta com olhos sonolentos. Os infelizes caçadores que tiveram que enfrentar essa situação inesperada surgiram um após o outro. Ó céus! O bibliotecário, uma constelação, deu uma risadinha. Parece que tenho falhado um pouco. Entre caçadores que se debatiam sem saber o que fazer, o bibliotecário balançou o dedo. Em seguida, grandes estantes de livros voaram. Essas estantes que tinham buracos para a cabeça, braços e pernas, assim como uma roupa, iam para os caçadores nus e se vestiam por conta própria. Obrigado, graças a Deus. Os caçadores que estavam assistindo suspiraram de alívio. Eu também fiquei aliviado, pois estava muito perturbado. Que merda é essa? Na verdade, as pessoas envolvidas estavam se preocupando com o terno Gundam feito de papelão, que parecia ter sido vestido do avesso, mas era apenas uma minoria. Uma onda de constrangimento jorrou sobre eles daquele jeito. As pessoas mal recuperaram a compostura. Um por um, eles começaram a olhar para o ar. Quem é você? Em nome dos caçadores, a bruxa abriu a boca. E este lugar é... Eu sou apenas um pequeno personagem que gerencia essa biblioteca um pouco maior do que o normal. Bruxa do Dragão Negro. Comparado a você, sou apenas uma existência próxima a um extra.
Apenas me trate como uma pessoa sem importância. A bruxa franziu a testa. Como ele, que ela nem conhecia, descobriu sua identidade? Era suspeito a ponto de ela ter uma sensação sinistra. Não podia ser evitado. Eu já tinha me acostumado com a constelação até certo ponto, pois fui capaz de colocar Rei Demônio da Chuva de Outono e Deusa da Proteção sob meu controle. No entanto, para os outros caçadores, a constelação ainda era uma existência desconhecida. Apenas uma biblioteca um pouco maior. Esperando o momento em que a bruxa fechasse a boca, falei desta vez. Eu não tenho certeza sobre isso. Eu não acho que esteja apenas no nível de um pouco grande ponto. O estágio do 21º andar. Havia uma grande biblioteca aqui. Talvez não fosse suficiente simplesmente chamá-la de enorme. Da vizinhança ao horizonte distante, do chão em que pisamos até o teto acima, havia inúmeras estantes cheias de livros. Seria melhor chamá-la de um mundo feito de bibliotecas. Oh! O dono deste mundo olhou para mim. Um olhar inocente e simples. Olhos puros como uma criança inocente brilharam. Eu entendo. Você é o rei da morte. Sim. Não seja tão vigilante. Cavalheiros. Eu não quero fazer mal. Eu só quero dar as boas-vindas a todos vocês. Para mim, vocês não são diferentes dos heróis de uma história épica. Heróis em uma história épica. O significado daquela palavra, depois de regredir 4.000 dias, eu sabia o que era. Porque este lugar não era uma biblioteca comum. Mas fingi não saber deliberadamente. O que você quer dizer com heróis em uma história épica? É tipo isso. Tu. O bibliotecário balançou o dedo. Em seguida, 2 livros de capa dura foram escolhidos em inúmeras estantes. Os livros de capa dura vieram de maneira bagunçada enquanto voavam e pairavam ao redor do bibliotecário. Um título foi escrito na capa, respectivamente. As Crônicas do Império Aijin. O Conto da Cidade de Deunshun. O bibliotecário sorriu gentilmente. Ler livros é o meu hobby. No entanto, os livros reunidos em minha biblioteca não são de forma alguma arquivos comuns. A história de muitos de vocês. São livros que falam sobre o mundo onde a torre foi construída. O bibliotecário tocou a parte de trás do livro com seus dedos fortes. Eu sei que todos vocês devem estar se perguntando por que foram convocados entre tantos guerreiros. O motivo é simples. Porque em seu mundo, apenas vocês todos são um personagem que tem um nome. O nome de um personagem. Suponho que todos vocês o chamem de título. O bibliotecário sorriu gentilmente e olhou para nós. As 302 pessoas reunidas aqui. Todos vocês são guerreiros que carregam um título. Os caçadores estavam zumbindo. Apenas caçadores com títulos serão convocados? E as outras pessoas? Espere um minuto. Não me diga que seremos os únicos a limpar a torre. Isso estava certo. Não é o nome real usado no mundo exterior, mas o nome dado pela torre aos caçadores. Título. Esse era o ticket de entrada necessário a partir do 21º andar. Então era por isso que antes de regredir no tempo, eu não conseguia nem pisar depois do 20º andar. Os adiantados com títulos. Os retardatários que não receberam um título. A diferença entre os dois grupos vai aumentar cada vez mais. Eu brinquei com o punho da espada na minha cintura. Era algo em que eu confiava para me acalmar. Era meu próprio pequeno ritual. O eu agora é diferente de quem eu era antes. O fracasso que não tinha habilidades ou um título que não conseguia nem entrar depois do 20º andar, não estava mais aqui. Havia apenas o caçador que ocupava a 3ª posição nas classificações recém-atualizadas. Eu não teria podido participar e teria ficado para trás. No entanto, além de mim, havia apenas alguns caçadores que permaneceram calmos. A bruxa era um deles. Incapaz de esconder sua confusão, ela murmurou. Que monte de bobagens! O que você quer dizer com 300 pessoas, escalar a torre com um número tão pequeno?
Não se preocupe. O bibliotecário pegou as crônicas do Império Aijin e riu. Todos vocês protegeram o Império Aijin com apenas 3 pessoas. 300 pessoas são 100 vezes isso. Vocês superarão o estágio que preparei sem muita dificuldade. Tenham um pouco de confiança. A maioria dos caçadores se entreolharam com rostos ansiosos. No meio da grande biblioteca que se estendia infinitamente além do horizonte, havia mais de 300 caçadores presentes que pareciam um punhado de areia. Tomei a iniciativa antes que a inquietação se propagasse ainda mais. Prossiga rapidamente, senhor bibliotecário. Oeô! Eu sei que você está animado para encontrar alguém que está vivo, mas gostaríamos de escalar a torre rapidamente. Você nem mesmo nos deu uma missão ainda. Eu gostaria de solicitar que você proceda rapidamente. Oeô! O bibliotecário riu levemente. Eu entendo. Eu estava muito feliz que eu nem fiz a missão. No entanto, não é da minha natureza explicar as coisas em detalhes. Baque. Centenas de livros voaram por aí. Os livros de capa dura pairavam ao redor, com o bibliotecário como o eixo. Vamos ver. Que tipo de projeto definitivamente estaria ao seu alcance? Este apocalipse é muito enfadonho e também muito pacífico em termos de destruição. Oh! Isso mesmo! Este é o melhor. O bibliotecário pegou um livro. Eu aviso vocês com antecedência. E o livro abriu. Um raio de luz branca saiu do livro aberto. É apenas para lhes dar uma amostra do que está por vir, então não se surpreendam. Xing! Ondas de luz jorraram sobre nós. 5. Todos os caçadores foram transferidos para algum lugar. Não sabíamos onde era, mas estava claro que não era o nosso mundo. Tinha um estilo arquitetônico nunca antes visto em nosso mundo. Os edifícios, como se fossem um ninho de cupins ampliado centenas de vezes, formavam uma floresta de edifícios. Os caçadores, incluindo eu, estavam flutuando no céu. Estávamos no alto e, no chão escuro abaixo de nossos pés, edifícios que nunca tínhamos visto ou ouvido falar antes estavam alinhados. Eiek! Alguém gritou. Era alguém que tinha acrofobia? Apesar de não mergulharem, os caçadores instintivamente agarraram as mangas uns dos outros. O bibliotecário riu enquanto olhava para nós. Eu sou um bibliotecário. Mas, como eu disse, os arquivos reunidos em minha biblioteca não são apenas livros ou romances de história comuns. Eles são um pouco mais, não, pode-se dizer que são de um padrão mais alto. A grande biblioteca de todas as coisas. Uma biblioteca onde se reuniram registros de vários mundos. Lá, os mundos eram mantidos na forma de livros. Este é o mundo que vocês vão invadir. O bibliotecário tocou no livro de capa dura com o título As Crônicas do Império Aijin escrito nele. E este é o mundo em que vocês estarão. Também havia um livro intitulado A História da Cidade de Deunshun. Além desses dois, centenas de livros pairavam ao redor do bibliotecário. O constelação com aparência de criança olhava para os livros em sua posse, como se não pudesse segurar mais o amor por eles. Esses livros são chamados de muitas coisas. Alguns chamam de uma história épica. Alguns chamam de romance ou crônica. Anais. Alguns até chamam de saga. Mesmo assim, há outra expressão que prefiro. O bibliotecário olhou para nós. Apocalipse. A constelação riu. Um som bizarro de risada ressoou no céu. Seu apocalipse. Sim. Pela terminologia que gosto de usar, ainda está em serialização. Depois de um longo prólogo, vocês finalmente estão começando a escalar a torre. Pode-se dizer que é aqui que se sente o sabor da leitura. Foi então. Mas, nem todo o apocalipse está em serialização tão suavemente quanto o seu mundo. Que o ururu. Algo começou a descer do céu. Não. A palavra descer era muito gentil. Esse algo estava rasgando o céu. Embora seja uma pena. Meteoro.
Também houve um apocalipse que foi descontinuado. Cobertos de chamas, enormes blocos de pedras caíram. Um meteorito caiu sobre os edifícios que pareciam um ninho de cupins. Cabum! Um estrondo ensurdecedor sacudiu o mundo. Até a terra se partiu sob o céu rasgado. Até a cidade onde vivia uma raça inteligente diferente da nossa foi destruída sem deixar vestígios. Os caçadores gritaram. Quando o meteorito caiu, uma nuvem de poeira se levantou e nos cobriu em um instante. Este não é o único. Na escuridão onde nada podia ser visto, apenas a voz da constelação ressoou. Existem muitos outros. Baque. Eu podia ouvir o som de um livro sendo aberto em algum lugar. Ao mesmo tempo, a nuvem de poeira desapareceu. A cidade destruída desapareceu. A terra dividida desapareceu e o céu rasgado desapareceu. Em vez disso, um novo mundo se desenrolou sob nossos pés. Se a razão da descontinuação do apocalipse agora mesmo fosse uma pedra. Tsunami. O motivo da descontinuação deste apocalipse é a água. O tsunami, que atingiu a base do céu, engoliu toda a cidade. Era muito grande para chamá-lo de onda e muito exagerado dizer que era um tsunami. Era um desastre. Enquanto observavam o tsunami que chegava até a frente de seu nariz, os caçadores gritaram novamente. Ahim! O Constelação suspirou tristemente. Quão triste é essa tragédia! Um mundo em que toda a humanidade morreu de doença. Um mundo onde a areia cobriu o solo e secou até as últimas gotas. Um mundo onde os vulcões entraram em erupção e nuvens de fumaça cobriram o céu. Até mesmo um mundo onde os vírus zumbis existiam aos montes. Essas pessoas são humanos como vocês. Eles estavam vivos, assim como vocês. Eles estavam criando seu próprio legado da mesma maneira. Mas antes de chegar a um final adequado, antes de ter um final épico, tudo acabou por motivos injustos. O bibliotecário cobriu o livro. Embora eu chame isso de serialização descontinuada. Centenas de livros ainda circulavam em torno da constelação. Para você, seria simplesmente chamado de destruição. De repente, estávamos todos de volta à grande biblioteca. Urd, Ugenho. Uviek. Sons de vômito podiam ser ouvidos em todos os lugares. Testemunhamos a destruição de dezenas de mundos. Embora não houvesse nenhum dano ao corpo físico, havia muitos caçadores com cicatrizes mentais. A missão que estarei dando a vocês, senhores, é simples. A constelação olhou para nós que estávamos nos comportando assim de cima. Escolham 8 séries de Apocalipse descontinuado. Escolham 8 séries entre os mundos que foram destruídos. Quero terminar de ler o Apocalipse, que foi descontinuado. Querer continuar lendo os contos do mundo destruído. Todos vocês entrarão pessoalmente nos 8 livros do Apocalipse. Entrar diretamente nos 8 mundos. Salve os apocalipses da crise da descontinuação. Impedir a destruição. Essa é a missão que vou dar a todos vocês. Essa foi a missão dada do 22º ao 29º andar. Enquanto o vômito na biblioteca não parava, uma única voz soou na cabeça dos caçadores. A missão pelo 22º andar foi dada. Mensagens apareceram na frente dos meus olhos. Refaça o mundo. Volume 1. Dificuldade, a ser determinada. Objetivo da missão: como existem incontáveis mundos, também existem incontáveis destruições. A constelação O bibliotecário Ben-Digucel descreve isso como uma serialização descontinuada. O bibliotecário Ben-Digucel quer que o mundo que foi descontinuado por razões injustas continue suas histórias novamente. Primeiro, escolha um dos apocalipses descontinuados. Se você conseguir salvar o mundo, esse mundo será registrado como seu 22º andar. No entanto, se a missão falhar, o 22º andar não será aberto. Isso mesmo. Aquela constelação nada mais era do que um fanático por livros obcecado pelos mundos. Então, eu lentamente abri minha boca. Você não gostou do final, então,
em vez disso, quer que a gente reescreva esse livro. Isso está exatamente certo. O bibliotecário sorriu brilhantemente. Espero que vocês satisfaçam minhas preferências de leitura. Tínhamos que refazer O Fim do Mundo para este fanático por livros. Essa era a nossa missão.